paz do Senhor Jesus Cristo seja com a igreja. Quero ler juntamente com os irmãos no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Coríntios capítulo 2, versículo 16, está escrito assim: Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Podemos assentar, irmãos. Desde os primeiros escritos da Sagrada Escritura, nós vemos, desde que quando o homem foi criado, ele tem uma certa dificuldade em cumprir um pouco ou até a sua totalidade os mandamentos de Deus. Porque muitas vezes entendemos que as coisas têm que ser diferentes daquilo que Deus tem falado a cada um de nós. Nós entendemos que poderia ser algo mais ameno, menos doloroso, menos complicado, menos conflituoso. E nós não sabemos o porquê. Às vezes o nosso Deus nos ensina, nos admoesta, nos orienta de uma forma a qual nós não concordamos, muitas vezes. Mas desde o Antigo Testamento nós vemos também Deus falando aos seus servos, trazendo a eles algumas perguntas, como Deus perguntou a Jó: aonde estava tu, Jó, quando eu fiz o firmamento? O que ele queria ensinar a Jó? Que esse Deus a qual servimos é um Deus onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Até mesmo que antes delas acontecerem, Deus sabe. Muitas vezes nós procuramos respostas nas nossas vidas, muitas vezes nós planejamos algo, mas a palavra de Deus ela já nos ensina da seguinte forma: olha, você pode fazer planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Então muitas vezes nós entendemos que podemos tomar algumas atitudes, mas mediante essas atitudes que possamos vir a tomar, se nós falarmos: Senhor, me direciona para eu tomar a decisão melhor diante dessa circunstância, pode ser que muitas vezes Deus fale a nós não, mesmo querendo. Muitas vezes Ele pode falar assim: vai, mesmo nós não querendo ir. Muitas vezes Deus pode falar a cada um de nós: faça isso, mesmo nós não querendo fazer. E o que o Senhor Jesus Cristo traz nessa noite a cada um de nós é o seguinte: nós vivemos a liberdade de Cristo. Nós temos por costume falar: aonde é o Espírito de Deus há. Mas a palavra de Deus ela também nos ensina: não use dessa liberdade de maneira equivocada. Saiba que Deus te deu a liberdade, mas diante dessa liberdade nós temos deveres, nós temos responsabilidades, nós temos obrigações. Mas eu não tenho a liberdade? Tem. Você tem a liberdade, eu tenho a liberdade.
Só que em obedecer a Deus e desobedecê-lo, melhor é obedecê-lo. Por isso que a palavra de Deus nos ensina, é melhor obedecer do que sacrificar. Então que nossa obediência, ela venha daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem nos condicionado, tem nos orientado. E aí continua dizendo da seguinte forma: porque temos a mente de Cristo. Como que nós adquirimos a mente de Cristo? O que é viver a mente de Cristo? A partir do momento que nós recebemos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós recebemos o quê? O Espírito Santo. Está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, que nós somos selados. Nós somos selados com o Espírito. Ou seja, se nós somos selados com o Espírito, e a partir desse momento quem nos conduz é o Espírito, qual é a vontade que o Espírito Santo de Deus tem a cada um de nós? Como já falou o pastor Nelson, que me antecedeu, que Deus havia de falar aqui nessa noite, como falou ontem, como falou anteriormente, como vai falar outras vezes, não por causa do homem, mas por causa da misericórdia de Deus em nossas vidas, para que Ele possa estar nos orientando e nos conduzindo em bom termo, nos preparando até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E diante dessa circunstância, o apóstolo Paulo estava escrevendo ao povo de Coríntios, e ele termina esse segundo capítulo de Coríntios dizendo dessa forma: primeiro, ninguém tem capacidade a orientar ou instruir a Deus. Então estamos segundo o querer e a vontade dele. Segundo, nós temos a mente dele, ou seja, vivemos para, e que em todas as coisas seja nele glorificado. E não diferente da época que o apóstolo Paulo escreveu, seja muito diferente aos dias de hoje. Porque eu quero trazer logo de início, no capítulo 2, a partir do versículo 1, para entendermos qual era a advertência e a orientação que o apóstolo Paulo estava a trazer ao povo de Deus. E ele continua dizendo da seguinte forma, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos, isso deliberei, a tradução é diferente para os irmãos acompanhar, isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim? E isto escrevi para... Não, é 1 Coríntios, aí está segundo. 1 Coríntios capítulo 2. Isso. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O apóstolo Paulo já vem orientando da seguinte forma: olha, eu não quero trazer a vocês aqui um entendimento humano. Eu não quero trazer a vocês aqui palavras bonitas, a qual eu possa demonstrar a vocês o meu nível de intelectualidade, ou o meu nível de sabedoria. Até mesmo porque o apóstolo Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. E o Gamaliel era um rabino, à época, muito inteligente, a qual ele tinha um nível de conhecimento muito grande. E o apóstolo Paulo refutou todo esse conhecimento a partir do momento que ele
colocou Deus em primeiro lugar. E no abrir da boca dele, em falar a palavra de Deus, ele não vinha com essa sabedoria que ele adquiriu aos anos, mas essa sabedoria que ele foi aprimorado pelo Espírito de Deus. E ele estava falando assim: eu não estou me firmando nisso, eu não quero trazer isso para vocês. No versículo 2, por gentileza. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Pode deixar aqui, ó, por gentileza. Olha só, eu não quis saber nada entre vós. Por quê? Porque a época era a época que haviam muitos filósofos, homens entendidos, homens sábios. E ele falou assim: olha, eu não quero saber dessa sabedoria de vocês. Não porque eu não considero que ela seja boa, mas eu vim trazer a vocês uma sabedoria que é do alto, e essa sabedoria os fortalecerá para a vida eterna. Não estou mais aqui preocupado com essa vida terrena, eu estou preocupado com a vida no porvir. Por isso que o apóstolo Paulo estava falando assim: olha, o morrer para mim é ganho, e o viver é lucro. Porque não importa se eu morrer ou se eu viver, estarei na presença de Deus. Por isso que a sabedoria que o apóstolo Paulo estava transmitindo à época era a sabedoria que vinda do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. E o Senhor nosso Deus está falando a cada um de nós: olha, Deus te deu sabedoria para você discernir o que é bom, o que é ruim, mas que você permaneça na presença desse Deus Todo-Poderoso. É isso que o nosso Deus quer falar a cada um de nós. Podemos ter o mais alto nível de entendimento, mas nada se compara ao que Deus tem preparado para você. E aí Deus continua falando no versículo 3: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Ou seja, não foi fácil o momento que eu vivi. Eu tive bastante luta estando entre vocês. No versículo 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O que o Senhor Jesus Cristo está falando conosco? E eu quero trazer a meditação da igreja na noite de hoje. Nós temos visto, de um modo geral, no mundo, que tem sido muito pregado de forma persuasiva, a fim de trazer um convencimento humano que as pessoas possam ter uma vida regalada, uma vida transformada. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina assim: um homem que só espera alguma coisa nessa vida aqui, ele é o quê? O mais miserável. Mas o que mais temos ouvido falar nos dias de hoje é isso: você tem bênção, Deus tem uma bênção para você, Deus tem uma transformação, Deus tem uma prosperidade para você. Tem, lógico que Deus tem. Mas a palavra que o apóstolo Paulo já estava falando à época, e que não é diferente aos dias de hoje, não é essa prosperidade aqui terrena. O que o apóstolo Paulo advertia e orientava a igreja era com a salvação em Jesus Cristo. Ou seja, pelo nível de conhecimento intelectual que ele teve desde a sua infância, se ele abrisse a boca, ele poderia trazer consigo, convencer muitas pessoas. Mas ele não quer isso. O que eu quero demonstrar, o que eu quero trazer a vocês é o que? Espírito, conhecimento espiritual. E mais o que? Poder de Deus. O Senhor nosso Deus traz às nossas vidas, os dias de hoje, exatamente isso: que o poder dele se aperfeiçoa na nossa... Saiba,
que ele, como diz aqui, olha, foi com muita fraqueza que eu estive no meio de vós. O que os dias de hoje Deus fala a cada um de nós, que com mesmo em meio a muitas fraquezas que nós temos, o Senhor Jesus Cristo nos fortalece. E a promessa de Deus diz da seguinte maneira: Jesus Cristo nos ensinou na sua palavra: aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Essa é a nossa esperança, não é nos dias de hoje. A nossa esperança está em quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Por isso que a palavra de Deus fala: prepara-te, prepara-te, que a vinda de Cristo está cada vez mais próxima. Nós podemos viver, não quer dizer que nós não tenhamos que nos preocupar com os dias de hoje. Não temos que trabalhar, não temos que estudar. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer aos irmãos da seguinte forma, como Jesus Cristo nos ensinou no livro de Mateus: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas Ele te dá por acréscimo. É o que o apóstolo Paulo está falando. Se preocupe em primeiro lugar em estar na presença de Deus. E se preocupe em primeiro lugar em servir a Deus. Esteja preocupado em primeira coisa, em obedecer a Deus. É isso que o Senhor Jesus Cristo, se for necessário, para que eu me mantenha no meu local de emprego, eu tenha que mentir, eu vou servir a Deus. Eu não vou mentir. Se eu tiver que pecar para fazer parte de um grupo, de uma sociedade, eu não vou pecar, eu vou servir a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Por quê? Porque você tem a mente, e quando eu tenho a mente de Cristo, eu vivo a palavra e a vontade de Deus. Eu não vi, a palavra de Deus diz assim: eu não vivo, como diz o apóstolo Paulo, eu não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então eu preciso abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos, e seguir a vontade desse Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus continua dizendo assim no versículo 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Olha, irmãos, quando a fé ela está apoiada em algo terreno, e tudo que é terreno é falho. E quando você apoia a sua fé em algo terreno, e essa coisa ela vem a falhar, o que acontece? Nós nos desmotivamos. Por isso que o nosso alicerce tem que ser espiritual. Amém. O nosso alicerce tem que ser Jesus Cristo. Amém. O meu alicerce não tem que ser material. Não, eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom conhecimento, eu tenho um grupo de pessoas que me conhecem bem. Não, eu conheço a Jesus Cristo e eu tenho certeza que Jesus Cristo me conhece. E aonde eu estiver, o Senhor estará comigo também. Se Deus abrir a porta, eu sei que ninguém vai fechar. E se Deus fechar a porta, eu sei que não existe ninguém que possa abri-la. Mas eu sei que se Deus mostrar o teu poder, não existe ninguém que possa impedir a sua graça. Então, como possuidor da mente de Cristo, eu espero em Deus. E diante dessa circunstância, muitas vezes nos abalamos, porque são dias difíceis. Muitas vezes choramos, muitas vezes achamos que está tudo perdido, mas o Senhor está falando assim: olha, para quem tem a mente de Cristo, vive de esperança. Como diz aquele cântico: eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio.
creia no Senhor Jesus Cristo, que tudo há de ser colocado no seu devido lugar, em tempo oportuno. Nós não nos firmamos em sabedoria humana, nós nos firmamos no poder de Deus. Mas parece que tudo está perdido, mas a graça de Deus, ela supera todas as dificuldades. E continua Deus falando conosco da seguinte forma. Versículo 6, por gentileza. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados? Não. Porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a sua glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles. Você ama a Deus? Eu quero falar uma coisa para você. Não existe perspectiva humana do que o nosso Deus tem preparado para você. Mas vale a pena pagar o preço de ir abrir a mão da sabedoria terrena para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus tem cuidado de vocês em todas as coisas. Por mais que nós tenhamos o pensamento, a perspectiva de algo mudar, mas sem saber de onde vir, a misericórdia de Deus, ela preparará a cada um de nós algo que nós não imaginamos. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz e nos ensinou da seguinte forma: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos que nele crescem fossem salvos. Abre, fazendo favor, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero dizer para você, você não vai perecer. Pode passar o que passar, você não vai perecer. Porque nós cremos num Deus que tudo pode. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E é promessa de Deus que Ele não vai deixar você e eu, a sua igreja na face da terra, a sucumbir. Deus não vamos sucumbir, porque Deus tem nos sustentado pela sua destra. É Deus que tem cuidado de você. É Deus que tem te sustentado. Você não vai perecer. Pode passar o que passar, mas creia que o Redentor, que o nosso Redentor vive. Deus te ama. Deus tem cuidado de você. Viva sempre essa mente de Cristo. Abra a mão do mundo e creia sempre em Deus, porque Deus, Ele é galardoador para aqueles que o buscam. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Quero convidar a igreja para se colocar em pé. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Quero convidar o grupo de louvor para entoar um cântico de adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Adore esse Deus, porque Deus tem cuidado de você. As suas lágrimas Deus tem colhido. Deus tem colhido e não tem deixado você desamparado, porque Deus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em todo o tempo.
em todo tempo. Só você e Deus sabe da sua necessidade, mas Deus tem olhado para você no profundo. E Ele fala: eu não vou deixar perecer aqueles que me amam. Se você ama Deus, saiba de uma coisa: tu não perecerá. Tu não perecerá, porque Deus tem guardado a cada um de você, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nessa noite eu quero convidar você que ainda não abraçou Jesus Cristo. Se você quer nessa noite declarar publicamente: olha, eu quero receber Jesus Cristo, eu quero ser renovado, eu quero me reconciliar com Jesus Cristo, eis a oportunidade. Vem aqui nessa frente. Você vai receber a oração do ministério e você a partir de hoje vai viver uma nova vida esta com Cristo, aleluia, porque Ele sabe todas as coisas. Eis aí a oportunidade, nós vamos entoar. Quem quiser se reconciliar, hoje é o dia. Se você quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, hoje é o dia, porque Deus tem um grande amor por você. Louvado seja o nome do nosso Deus.